Bom dia, alunos do nono ano. Vamos começar a falar agora do terceiro bimestre, ou seja, volume 3, situação de aprendizagem 1, e vamos falar sobre a evolução das espécies. Vocês vão encontrar isso no caderno do aluno, página 6. E é também o material da atividade 1. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre evolução, e lembrando que a evolução, do ponto de vista moderno, ela não seleciona aquele melhor, aquele mais sofisticado, e sim aquele mais adaptado. Então, evolução para a biologia quer dizer adaptação. Diferente do que a gente usa no português, por exemplo, para falar o mais evoluído, o mais sofisticado. Na biologia, hoje, não. Na biologia, a gente considera aquele mais evoluído, aquele que é mais adaptado a viver em diversas condições ambientais. Isso é muito importante discutir, porque nós vamos ver que o homem não é o ser mais evoluído do planeta, porque ele não é capaz de habitar todas as regiões do planeta. O ser vivo mais adaptado do planeta hoje são os procariontes, as bactérias, porque elas vivem em praticamente todas as condições de vida que nós encontramos no planeta Terra. Então, vamos continuando aqui para a teoria da evolução. Antes de Darwin e de Lamarck falar sobre evolução, existia já alguma coisa sobre evolução. Então, a questão que os seres vivos mudavam ao longo do tempo não surgiu do nada para Darwin. Seu avô já tinha alguns trabalhos, e antes mesmo do seu avô já existia também alguma coisa falando que os seres vivos podiam ter algumas mudanças. Mas, é claro, durante muito tempo, falar sobre isso não era muito, vamos chamar assim, possível, tá? Porque ir contra os princípios da igreja, dizer, né, que as pessoas, os seres vivos mudavam ao longo do tempo, era contra a doutrina. Então, as pessoas geralmente eram perseguidas e não era muito favorável, tá bom? Então, a teoria da evolução hoje, nós falamos de dois grandes autores, que é Darwin e Lamarck, e eles foram, né, os pesquisadores mais importantes dessa teoria. Por quê? Porque eles foram o primeiro a dizer que o meio ambiente exercia um papel fundamental no processo evolutivo. Hoje nós falamos o quê? Hoje nós falamos que os seres humanos, os seres vivos que vivem no planeta Terra, estão diretamente ligados às condições do planeta Terra. O que eu quero dizer com isso? Se nós imaginarmos de habitar, por exemplo, Marte, nós vamos ter um problema biológico muito grande. Por quê? Porque nosso sistema biológico ele está adaptado a viver nas condições do planeta Terra, de gravidade, de pressão, de temperatura. Então, sair desse ambiente vai requerer um novo processo evolutivo. Por exemplo, se a gente está no espaço, a ausência da gravidade, ela prejudica muito, principalmente a ação muscular. Por isso que os nossos astronautas estão sempre se exercitando. Para que isso? Para que ele continue tendo ação, entre aspas, da gravidade, e assim manter os músculos funcionando. Mas se nós quisermos viver em Marte, onde a gravidade é menor, a gravidade tem uma relação com o peso, né? Com Marte, uma massa, né, menor do que a Terra, então a gravidade ela é menor. Então, nós vamos ter uma diferença de gravidade e vamos acabar tendo problemas com o sistema muscular, com o sistema esquelético, e tudo isso, os seres humanos que partirem nessa missão terão que sofrer um novo processo evolutivo, que a gente não sabe se vai ter condições de se adaptar ou não. Ou ainda mais uma outra teoria que alguns colocam, apesar de ser muito cara, é que poderia criar um ambiente gravitacional como tem na Terra. Mas isso seria um custo muito elevado, talvez nem valesse a pena manter seres humanos nessas condições, tá? Então, esses dois cientistas aqui disseram o quê? Que o ambiente
vai influenciar no processo evolutivo, né? Para Lamarck, o ambiente era o principal fator, tá? Era um ambiente que provocava essas modificações no organismo. Já, meu Deus, já Darwin dizia diferente. Para Darwin, o ambiente selecionava as variações que melhor se adaptavam ao ambiente. Qual é a diferença disso tudo? Para Lamarck, por exemplo, a girafa, a famosa girafa, né? Conforme a girafa tinha que pegar a comida mais alta, alcançar maior, a árvore muito alta, pegar as folhas, ela tinha que desenvolver o pescoço, aumentar o pescoço para conseguir chegar e pegar aquela comida. Para Darwin, não. Algumas variações, ou seja, algumas girafas que nasciam com o pescoço mais comprido tinham melhores condições de conseguir o alimento e, assim, melhores condições de se reproduzir. Então, o ambiente, ele apenas selecionava as variações. Diferente de Lamarck, que o ambiente provocava as variações do organismo, né? Então, Lamarck, o ambiente causa transformações e Darwin, o ambiente seleciona as transformações. Mas os dois têm como principal meta no seu trabalho dizer que o ambiente exerce um papel fundamental no processo evolutivo. E isso sim é verdadeiro. Então, Lamarck, na sua teoria, ele sustentou que a progressão dos organismos era guiada por meio do ambiente. Tá? Se o ambiente sofre modificações, os organismos procuram se adaptar a ele. Ora, essa frase aqui também se aplica à teoria de Darwin. Sim, quando o ambiente sofre modificações, aqueles organismos que possuem adaptações melhores àquela condição vai conseguir sobreviver. E os outros vão entrar em extinção. Tanto que se calcula que 90% da vida que já viveu no planeta hoje está extinta. Então, a extinção, ela faz parte do mecanismo de seleção natural. Né? Existe muita extinção hoje? Sim. O que existe é um desequilíbrio. O homem está acelerando o processo de extinção porque está danificando de uma forma muito rápida os ambientes. Mas isso sempre ocorreu nos seres vivos? Sim. Tá? Qual é a diferença aqui, então, para Lamarck e Darwin? Os dois falam do ambiente, só que para Lamarck, os seres vivos desenvolvem estruturas para conseguir se adaptar àquele lugar. Já Darwin diz que não, existia variações que ele não entendia muito bem, mas que alguma dessas variações conseguiam deixar aquele indivíduo ser mais adaptado àquela condição. E é preciso lembrar também que a evolução ela está diretamente relacionada ao indivíduo. Ela afeta toda a população, mas ela está direcionada a indivíduo por indivíduo. Toda a população existe variações, e essas variações são muito importantes. Então, para Lamarck, o processo de adaptação de um ou mais órgãos, por ser mais usados, eles desenvolveriam. Então, a girafa aumentou o pescoço porque ela precisava alcançar os galhos mais altos. E aí, o nome, a lei do uso e desuso. Tá? Então, o órgão poderia se desenvolver quando ele fosse utilizado e não desenvolver ou atrofiar quando ele não fosse utilizado, e isso seria transmitido para as próximas gerações. E, ao longo do tempo, então, você poderia dar origem a novas espécies. Tá? Então, o exemplo clássico aqui, né, da lei do uso e desuso é o que nós já falamos, que é sobre a girafa tentando alcançar as folhas mais altas das árvores. Então, elas foram desenvolvendo, segundo Lamarck, um pescoço maior para se adaptar. Tá bom?
Então, voltando aqui ao mapa conceitual de Lamarck, né? Então, Lamarck propôs uma teoria evolutiva, né? Que nós chamamos de lei do uso e desuso, em que ele, igual a Darwin, diz que existe uma relação do meio ambiente, só que, qual é a teoria de Lamarck? É baseada em quê? Que as partes do corpo mais utilizadas se desenvolvem e as partes do corpo menos utilizadas se atrofiam. Então, a gente não pode falar que Lamarck está totalmente errado. Se a gente pegar, por exemplo, o apêndice secal, que é uma estrutura do final do nosso intestino grosso, aliás, delgado, desculpe, durante o passar do tempo, alguns indivíduos hoje já nascem sem essa estrutura. Essa estrutura, acredita-se, né, tem várias teorias falando, que ela era responsável por mecanismo de defesa do nosso corpo. Como nós estamos utilizando muito antibióticos, muito outros mecanismos de defesa, essa estrutura passou a não ser tão utilizada. Então, ela passou a se atrofiar e alguns indivíduos já nascem sem essa estrutura. Isso seria um indício de que a teoria de Lamarck, né, não estaria totalmente errada no que diz respeito à lei do uso e desuso. Então, esse apêndice secal não seria mais utilizado e, ao longo das gerações, ele viria estar desaparecendo. Tá? Então, a gente tem aí um precedente de que não estaria totalmente errado a teoria de Lamarck. Existem outras coisas também que hoje se colocam diante dessa lei do uso e desuso que pode justificar alguma validade na teoria de Lamarck. A teoria de Lamarck também é baseada na lei dos caracteres adquiridos, que diz que as mudanças são passadas aos descendentes. Na época de Lamarck, eu não conhecia-se muito bem essa questão, aliás, não conhecia-se nada, né? Da questão dessa transmissão de características hereditárias, tá? Então, a gente, quando fala aqui, ele tinha uma ideia que isso passava para os descendentes, mas não sabia muito bem como isso acontecia, bom? E Darwin, como eu já falei para vocês, Darwin se baseou o seu trabalho principalmente no trabalho de seu avô. Darwin, ele foi um cientista que vinha de uma classe muito rica, então ele tinha muito dinheiro, muita condição de se dedicar à ciência, à pesquisa. Darwin tem vários trabalhos com a apicultura, ele era muito ligado à agricultura, e na sua juventude, como aqueles jovens que eram ricos na época da Inglaterra, fez uma viagem de descobrimento, né? Como é que foi essa viagem de Darwin? Ele vem à América do Sul, mas vários jovens da idade dele também tinham essa mesma cultura. Por que isso? Ele tinha muito dinheiro, montava uma expedição, ia lá, viajava, mostrava ao mundo que ele tinha descoberto, fazia aquela apresentação toda, né? E Darwin, ele foi o mesmo, ele fez o mesmo. Então, ele gastou muito dinheiro com uma expedição na América do Sul, e ele coletava o material que ele ia encontrando nos diversos percursos dele. Inclusive, no Brasil, ele fez uma viagem muito importante, Caminhos de Darwin tem no Rio de Janeiro, em que ele fez várias colocações, principalmente geológicas daquela região do Rio de Janeiro. Até hoje tem lá a trilha de Darwin, o caminho de Darwin, e ele, então, coletava o material e ele ia mandando para a Inglaterra. É importante a gente entender isso, que Darwin não vem à América do Sul, pega tudo e fica estudando lá, tendo adivinhações maravilhosas, né? Tendo aquelas lâmpadazinhas acendendo na cabeça dele, no meio do nada, ele é um gênio. Não é bem assim. Ele pega o material, ele faz a coleta de material e ele vai mandando para a Inglaterra esse material, e outros cientistas, né, que já estavam trabalhando com aquelas mesmas coisas na Inglaterra, ele vai analisando, por exemplo, o bico lá do passarinho, que vai postular uma das partes da teoria de Darwin, tá? Então, esses cientistas que vão dando apoio, né, à construção
das ideias de Darwin. Então, Darwin volta para a Inglaterra, se casa com a sua prima, e aí Darwin começa a viver um conflito muito grande da vida dele. Então, entre a viagem de Darwin e a publicação do livro A Origem das Espécies, existe um período muito grande. Por quê? Porque Darwin começa a rebater as suas ideias frente, né, àquilo que a sua esposa, Emma, acreditava, que eles eram anglicanos e não aceitava essas ideias de modificações das espécies, né, variações, seleção natural, tudo isso era muito confuso dentro da ideia religiosa deles. Então, toda essa questão, ela cria uma pergunta muito grande na cabeça de Darwin. Darwin, inclusive, fica até doente, né? Ele tem vários problemas de saúde e se atribui muito a essa relação que ele tem com a Emma e essa vontade dele de divulgar a teoria da evolução das espécies, né? E esse livro é um livro que ele publica, só sai quando um outro pesquisador, pobre, jovem, que não tinha dinheiro para poder viajar o mundo inteiro, que era o Wallace, começa também a falar as mesmas coisas. Vejam como é que naquela época já era difícil ser pobre, né, gente? Ele fez as mesmas anotações de Darwin, né? E ele vai na Academia de Ciências e entrega a anotação dele. Olha, eu acho que é isso aqui. Ele faz um artigo sobre aquilo, ele entrega para a Academia de Ciências do Reino Unido, né, da Inglaterra. E aí, a pessoa lá responsável era amiga de Darwin, porque a família de Darwin era abastada, Darwin era um sucesso, o avô era um sucesso, né? E aí, o que acontece? Quando a pessoa responsável lê o trabalho de Wallace, só, isso aqui vai dar problema para Darwin. Então, corre até a casa de Darwin e diz, ó, você publica o seu livro agora ou acabou, tá? Acabou. Vou colocar o Wallace e você vai perder tudo que você fez naquelas pesquisas todas. Então, Darwin corre, publica seu trabalho, ele segura o trabalho do pobre, do coitado do Wallace, e então Darwin fica com o nome todo, a teoria de Darwin, seleção natural, faz um sucesso. Quando o sucesso de Darwin já está bem consolidado, ele vai, então, e coloca a publicação de Wallace, diminuindo, naquela época, né, o prestígio de Wallace. Só em 2007, 2008, é que os evolucionistas hoje colocam a teoria Darwin-Wallace. Então, hoje a gente sabe que a teoria de seleção natural foi desenvolvida por Darwin-Wallace. Wallace só conseguiu ter prestígio, né, do seu trabalho já no século XXI. Vocês vejam como é que é pobre, coitado, não tinha como colocar o seu nome lá, né? Então, ele ficou prejudicado. Então, segundo a teoria de Darwin-Wallace, os organismos mais adaptado não quer dizer que é o mais sofisticado, tem maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados. Isso em relação ao ambiente. Quando o ambiente muda, será um outro processo de seleção natural. Então, eu tenho um ambiente, as populações têm diferença entre eles, né? Os organismos são um pouco diferentes. Essa variação pode trazer aos descendentes vantagens. Que vantagens são essas? Vantagem de sobreviver àquele meio ambiente. Qualquer mudança no meio ambiente requer um novo processo de seleção natural. É claro que a Terra tem modificações ambientais, modifica ao longo do tempo, tem ciclos naturais, então esse processo, ele todos os dias acontece dentro das espécies. Na vida, a sobrevivência sempre é difícil para todos os organismos. Todos os organismos precisam se adaptar ao ambiente. E isso acontece todos os dias com todas as espécies. E somente aqueles mais adaptados
ou seja, aqueles que são melhores para sobreviver naquele ambiente, conseguem sobreviver e aí passar o seu material genético para os seus descendentes, tá? Então, os princípios da ideia de Darwin pode ser resumido em quê? Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações e eles não são idênticos entre si. Nós, seres humanos, só existe uma espécie, não existe raça na espécie humana para a biologia, tá? Isso é coisa da sociologia, biologia não tem. É Homo sapiens sapiens. Mas o Homo sapiens sapiens tem diferenças dentro da mesma espécie, graças a Deus, né? Se não tivesse, a gente estaria todo mundo morrendo do coronavírus. Graças ao bom pai, nós temos variações na espécie. E essas variações podem levar a uma característica que seja vantajoso para uma determinada condição ambiental. Estamos vendo isso com o coronavírus, né, gente? Hoje a gente já sabe que algumas características, e está sendo estudado isso com mais profundidade, mas algumas características podem deixar as pessoas com maior possibilidade de vencer esse vírus horroroso. Isso existe por quê? Porque, graças ao bom pai, existem variações dentro da espécie. Tá? Todo organismo tem grande capacidade de reprodução. A reprodução é prioridade do organismo. Bom, todos os organismos trabalham para garantir a passagem do material genético. Reprodução, prioridade do organismo. Os organismos só não reproduzem quando estão em situação de estresse muito grande ou quando há uma falta de alimento muito significativa. Tá? Em algumas espécies, aí a reprodução não acontece. Mas em todos os organismos vivos, uma grande parte da energia ela é colocada, né, em prol da reprodução. Alguns precisam produzir muitos descendentes, porque a mortalidade é muito alta, e outros, no caso do homem, a cada reprodução, né, praticamente tem um indivíduo só. Os canídeos, por exemplo, tem 8, né? Os felinos também têm 5, 6 crias a cada processo reprodutivo, e o homem, geralmente, 2. Geralmente, uma pode ter 2, 3, o máximo que a gente encontra aí são 6. Por quê? Porque a capacidade da espécie humana de proteger a cria é maior do que dos felinos e por exemplo, dos canídeos, né? Bom, mas alguns descendentes chegam à idade adulta, existe uma mortalidade na prole, isso em todas as espécies, né? Com isso, o número de indivíduos tem que ficar mantido. Se você tem uma população que ela cresce muito, ela esgota os recursos naturais. Opa! Esgotou os recursos naturais, ela começa a entrar em declínio e isso pode levar à extinção. Vários estudos de paleontologia já mostraram isso. Que várias populações, quando estavam crescendo muito, elas acabaram em declínio. Tá? Então, manter o número de indivíduos é importante, por isso, na natureza, nem todos os indivíduos que nascem chegam à fase adulta, porque existe um processo de seleção natural, um processo de pressão seletiva e uma luta pela sobrevivência, que é o que está aqui, né? Então, existe uma luta pela vida entre os descendentes. Então, muitos nascem, mas poucos atingem a naturalidade. É isso que mantém constante o número de indivíduos de uma espécie e não leva aquela espécie, então, ao declínio, tá? Na luta pela vida, existe, então, a seleção natural, que variações favoráveis pode levar, então, a melhor chance de sobreviver e, consequentemente, melhor chance de deixar descendentes. Bom? Bom, continuando aqui, então, os organismos com essas variações vantajosas têm maiores chances de deixar os descendentes e há uma transmissão de características de pais para filhos, que hoje a gente já sabe bem como acontece por meio da genética, né? E sim, ao longo das gerações, aqui está a grande, né, questão da seleção natural,
essa seleção natural pode criar novas espécies. Ou essas espécies podem entrar em extinção. Ou modifica, ou entram em extinção. Então, hoje, quando você fala de extinção dos dinossauros, cuidado, porque os dinossauros provavelmente mudaram, se adaptaram e tornaram-se aves. Tá? Bom, então a variação dos organismos ela pode ser definida pela diferença do material genético que existe em indivíduos de uma população. A variação da carga genética de uma população tem papel fundamental na evolução das espécies. Sim, quanto mais adaptado, melhores chances de deixar descendentes, e aí isso vai acarretando uma modificação. Esse é o processo que nós chamamos de seleção natural, que vai atuar em genótipos mais vantajosos, ou seja, material genético mais vantajoso. Tá? Agora, a variação genética ela é resultado de, primeiro, mutações no DNA. Apesar que as mutações no DNA, a maioria delas não são vantajosas. Elas levam o indivíduo a não sobreviver. Tá? Migração. Migração, quando você tem uma população, por exemplo, espécie humana, vamos por exemplo, a população brasileira que poderia viver aqui isolada e recebemos pessoas que vêm do Líbano, agora tem aquela confusão, coitado, aquela explosão. Eles vão trazer um material diferente, genético diferente, e aí vai criar uma variação genética que pode ser vantajosa para essa espécie que viveria no Brasil. Um exemplo que a gente deu aqui, porque hoje a espécie humana, graças a Deus, está bem misturada, né? E o principal mecanismo de variação é a recombinação. A recombinação acontece durante um processo de formação dos gametas, masculino e feminino. Nós chamamos isso de crossing over. Tá? Isso nós vamos estudar quando a gente falar um pouco de meiose lá no ensino médio. Mas os gametas, como estão se formando, a célula reprodutiva, né? O espermatozoide e o ovócito, existe uma variação. Essa variação é de recombinação de genes iguais. Eu vou misturar esses genes todos, as letrinhas todas, para ter uma variação. E isso ajuda muito até porque você vai ter novos genótipos que vão ser mais vantajosos ou não, depende também, né? Mas por meio da reprodução sexuada. A reprodução sexuada ela garante maior variabilidade genética, principalmente quando os indivíduos são de populações diferentes. Dentro de uma mesma população, você tem alguns probleminhas aí em questão de genética. Bom? Então, aqui a gente tem, para finalizar, um mapa conceitual falando sobre a evolução, né? A evolução proposta por esses dois grandes pesquisadores, nunca esquecendo aqui também que hoje a gente atribui, né? Também uma parte da teoria de Darwin ao Wallace, tá? Aliás, o Wallace aqui tem 2 L, viu? Tem 2 L's. Também ao Wallace, né? Então, a gente tem as principais teorias evolucionistas, o Lamarck, lembrando que existe alguma coisa que Lamarck falou que pode ser verdade dentro da seleção, dentro do mecanismo de evolução, né? Porque algumas estruturas que nós falamos sobre o apêndice secal pode estar realmente atrofiando, isso é uma hipótese, né? Está confirmada ainda. Então, pode ter alguma coisa em relação a Lamarck. Então, Lamarck falou do uso e desuso e falou também da herança das características adquiridas. Então, o organismo ele usa aquele pescoço para a girafa, ele desenvolve um pescoço maior e aí ele passa esse pescoço maior, então, para os seus descendentes e aí vai modificando
até que surja um novo indivíduo. Já para Darwin, não. Os indivíduos já nascem com variações, né, que podem ser mutações ou recombinações genéticas, tá? Ó, mutações ou recombinações genéticas, e estas variações podem deixar aquele organismo mais apto àquele ambiente. Então, ele pode sobreviver, ter melhores condições de vida, passar essa informação para os descendentes, e aí temos um processo de seleção natural, que se baseia na variabilidade das populações e vai conduzir à sobrevivência dos mais aptos, tá? Sobrevivência dos mais aptos, eu não quero dizer que são os melhores, quero dizer que são aqueles que têm melhores condições para desenvolver naquele ambiente. Ambiente. Então, os dois grandes cientistas aqui, aliás, vamos fazer os três, né? Lamarck, Darwin e Wallace, se baseiam na relação do meio ambiente para ligar a evolução. Então, a gente finaliza aqui a nossa aula dizendo que os mecanismos de evolução, eles estão diretamente relacionados ao ambiente. Tá? Microfone ligado ao gente. E que essa variação... Temos que tirar aqui o microfone de alguém. Quem está com o microfone ligado... E que essa variação, então, ela pode levar a melhores oportunidades de sobrevivência, tá? Então, a evolução, ela está diretamente relacionada com o meio ambiente e com a capacidade dos seres vivos de sobreviver àquele ambiente. Isso se dá por meio de variações genéticas que existem naqueles indivíduos que estão naquele ambiente. Tudo bem? Esse material está na atividade 1 do terceiro bimestre, tá bom, gente? Alguma dúvida em relação a essa matéria até o momento? Aqui nós temos mais um mapa conceitual, está um pouquinho mais difícil de enxergar, né? Então, eu preferi usar esse aqui que está um pouco melhor, tá bom? Mas eu vou disponibilizar para vocês também. Alguma dúvida? Bom, então vamos passar agora a aula para a professora Rosária. Professora Rosária agora continua com o projeto de vida. Professora Rosária, com a senhora. Oi, bom dia, alunos, caros alunos. Agora a gente vai começar o segundo semestre, né? Espero que se inicie bem, isso que é o mais importante, a gente com saúde, todo mundo junto, isso que é o mais importante. Então, meus queridos, hoje a aula vai ser sobre o projeto de vida. Nessa semana vai ter atividade a partir de amanhã, vai ser postadas as atividades sobre o projeto de vida. Ok, gente? E para ser entregue depois na próxima semana, dia 19, tá ok? Então, a Sandrinha já postou aí sobre a evolução, né? A escadinha que a gente faz. Só que aí, no caso, a gente começa de baixo para cima. Isso aqui eu queria mais dar no finalzinho, tá, Sandra? Depois você joga mais para o final, essa atividade aqui. Mas o projeto hoje é para falar projeto de vida e seus degraus. Ó, aí está uma bela árvore bonita que eu achei linda e maravilhosa, que fala sobre a vida, a carreira. Professora Rosária. Oi. Desculpa, o microfone desligou, desculpa. Então, voltando. Essa árvore aí fala sobre a vida, sobre carreira, transformação, futuro, tudo de maravilhoso que a gente espera, né? Que é o nosso projeto de vida. Então, o projeto de vida dessa semana vai ser sobre os degraus, aonde estou, aonde eu quero chegar. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma síntese, tá? E no final a gente faz um pequeno debatezinho. A gente vai falar sobre as competências socioemocionais.
sobre a nossa jornada e o desenvolvimento socioemocional, que é a nossa missão permanente dentro do nosso trabalho, fazendo as atividades do projeto de vida, um cenário. Neste contexto, temos muito vivido nesse último tempo, que é a nossa missão. Para começar a nossa aula, eu trouxe uma frase de uma pessoa muito conhecida entre nós brasileiros, e que faz inspirar e refletir, tá? Do nosso Ayrton Senna. São palavras dele, eu achei muito bonita e eu quis mostrar a vocês. Ele fala, a educação é o melhor caminho para desenvolver o potencial das pessoas. E ele também acreditava nos brasileiros, em que que todos os brasileiros eles teriam que ter acesso à educação de qualidade. Então, a educação é o melhor caminho para chegar aonde a gente quer, tá? Porque ali vai mostrar o quanto a educação é importante na vida da gente, em todos os sentidos, tá bom? Uma dessas competências socioemocionais, ele tem ajudado a lembrar que a gente tem passado, principalmente ultimamente, por, por grandes desafios. E também a gente tem vivenciado tudo isso, né? Nesses últimos tempos, praticamente, daqui a pouco são mais de 6 meses dessa pandemia. E isso faz com que a gente pense muito o quanto é importante a reflexão, a gente parar e pensar o que a gente tem feito da nossa vida, o que realmente é importante para a gente. As competências socioemocionais estão sendo desenvolvidas pelos anos escolares, fundamental, que são os anos finais, e o ensino médio por toda a rede da educação do estado de São Paulo. Essa competência socioemocional que a gente está vendo, ela vai falar sobre a rubrica, tá? Até o CMSP falou sobre isso, né, nas aulas do CMSP, que a rubrica são os pontos principais da nossa vida, aquilo que a gente quer, são as metas a serem desenvolvidas, tá? Para almejar o futuro. E exatamente esse é o tema da nossa aula de hoje, que é a rubrica. Ele vai ser desenvolvido, tá, ao longo do seu processo do desenvolvimento socioemocional, tá bom? Então, aí que vai ser explicado um pouquinho do que se trata a rubrica, que é a organização, tá? E os registros feitos em sala de aula. Todo registro feito em sala de aula, ele é muito importante. Por quê? Porque ele faz a gente memorizar através da leitura, que nos auxilia no processo do autoconhecimento. Por isso que a gente fala, né, desde pequenininho, o quanto é importante a leitura, porque a leitura nos leva mais além do que, né? É a gente sonhar, é a gente imaginar o quanto é importante a leitura. Faz com que a gente possa se expressar melhor, entender melhor, tá? A leitura é a base de tudo, tá? Nesse processo de autoconhecimento, a autorreflexão, então, isso faz com que a gente comece a refletir, a pensar, a reconhecer os nossos degraus, devagarinho, devagarinho, piano, piano, entendeu? E a gente vai realizar esse processo de autoavaliação. A autoavaliação faz com que a gente comece a olhar para dentro da gente, tá? Ele vai estabelecer metas ao nosso desenvolvimento, porque eu sou o pacto, eu sou aquilo que mais me expressa.
tá? Comigo mesmo. Quando eu me reconheço melhor, quando eu começo a refletir sobre como essas competências podem me ajudar no processo do meu próprio desenvolvimento, tá? E isso pode propor e fazer com que eu possa achar uma direção, tá? Para poder resgatar aquilo que foi perdido. Então, essa reflexão ela é muito importante na vida da gente, porque faz com que a gente possa pensar daqui a algum tempo, pode ser daqui a um mês, 6 meses, um ano, pode demorar, mas vai chegar, porque é o fruto que a gente planta, a gente semeia para depois colher, tá? A gente vai semear, vai cuidar dessa semente para que no futuro a gente possa fazer a colheita, tá, gente? A gente, durante esse processo da semente à colheita, tem essa ponte que divide, né? Então a gente tem que cuidar, devagarinho regar, devagarinho procurar o melhor, sempre estar estudando, sempre cada vez mais, porque é a base de tudo na vida da gente, né? Então, isso é muito importante, é muito importante. Ah, como fulano chegou aquele patamar onde é hoje? Mas você não olhou para trás para ver o, o que ele fez, o que ele fez para poder chegar aonde ele chegou. Não adianta, a gente tem que olhar lá atrás, ver o sacrifício que essa pessoa fez, abdicou de tanta coisa, né? Para chegar onde ela chegou. Então, isso é importante. Vamos nos olhar, vamos nos espelhar a outras pessoas também, mas espelhar o sacrifício. Não é fácil a gente chegar, né? Ai, cheguei. Mas a gente tem um percurso a seguir, tem as escadinhas, os degraus para subir. A gente não sobe rapidinho. É devagarinho, devagarinho, devagarinho a gente vai chegando lá. Entendeu? Então, isso que é o mais importante. Essa é a ideia principal. Então, eu posso dar como exemplo a bússola. Porque o que é a bússola? A bússola, mesmo ela que faz a bússola? A bússola ela vai indicar a direção. É um instrumento que vai indicar, com certeza, a direção de um caminho dessa jornada, aonde a gente quer chegar, tá? Então, a minha meta é chegar ali. Então, eu vou chegar. Será que eu vou chegar? Todo mundo chega, mas tem que acreditar, tem que correr atrás, tem que estudar, gente. Estudar é o mais importante de tudo. Sem isso, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, por isso que tem essa árvore aí, essa árvore dos sonhos, que ela vai indicar ó, o potencial, a coragem, a ousadia de arriscar. A gente tem que arriscar. Se você não arrisca, a gente nunca vai chegar em nenhum lugar. Porque errando, não tem aquele velho ditado, é errando que a gente aprende. A gente não cai, a gente não pode cair. A gente pode tropeçar, mas cair a gente não cai. Entendeu? E se cair, a gente levanta. E se cair de novo, a gente levanta. Entendeu? Por mais difícil que seja essa jornada. É muito, é muito, é muito importante. Deu para entender? Tá? E com relação ainda a essa árvore aí, está dizendo, ó, repassar as possibilidades, amor, pensar no próximo, abertura, inovar. Tudo isso faz com que você cresça, faça que você tenha um desenvolvimento pessoal. Não só financeiro, gente, não é só financeiro. É um crescimento pessoal, é você poder olhar para o próximo e dizer, caramba, eu fui muito importante também para aquela pessoa. É tão gostoso, sabe?
você chegar e ser reconhecido de uma forma ou de outra é muito importante na vida da gente. É lindo. Eu acho maravilhoso quando uma pessoa chega para você e fala: muito obrigado. Valeu mais que tudo. Valeu de qualquer milhão. Talvez nem todo mundo possa, talvez pense assim, mas eu penso, porque é tão gostoso, porque o dinheiro ajuda, mas não compra tudo que a gente quer. Entendeu? Que a felicidade é estar bem com alguém. Não adianta você estar com milhões e milhões de dinheiro e no fim não tem ninguém do teu lado. Entendeu? E continuando, tá? Continuando ainda com essas competências socioemocionais, elas também podem nos ajudar ao longo da vida, das nossas vidas, seja os nossos estudos, dentro do ambiente escolar, profissional, né, fora da escola, no trabalho, né, para com as outras pessoas em outros lugares, com a nossa família, com a nossa comunidade, onde a gente possa estar bem, porque somos integral, integral no senso de tudo, tá? A gente pode dizer em relação ao desenvolvimento socioemocional. E não se desconectar com o aprendizado da matemática, não desconectando com a aprendizagem da matemática, porque a matemática e o português, elas também são disciplinas em que são muito importantes, né? A gente fala que a matemática e o português, elas são a base, e é verdade, né? E o resto é tudo a complementação, mas a gente não pode esquecer disso, o quanto é importante. Sandrinha, por favor, passa para o outro. Isso, projeto de vida, ó, atividades trabalhadas de forma progressiva. Tá vendo? Isso aqui é que eu tinha colocado uma imagem que ela não ficou muito nítida. Ah, Sandrinha, pois aí, ó, o rapaz escalando, né? Os degraus. Então, ó, começando de baixo para cima. Como lidar com as novas demandas escolares? Quais são os meus sonhos? Como eu posso ser o cidadão mais participativo? Como seguir estudando vai me ajudar a atingir os meus sonhos? O que mais quero estudar? Como eu quero trabalhar? Então, isso é tudo uma reflexão para que a gente possa chegar aonde a gente quer. Tá, gente? Eu acho que acabou nessa parte dos slides, né, Sandrinha? Não, tem mais um ainda. Não, acabou. Tá bom. Então, é esse e o outro do projeto de vida. Então, gente, presta atenção. Eu gostaria que vocês tentassem responder, além daquela atividade que eu passei, tentassem responder essa atividade a ser trabalhada de forma progressiva. Progressiva no sentido de devagar, devagar, entendeu? Vamos subindo degrau por degrau. E refletir o que a gente quer realmente para a vida da gente. Não é ser alguém, a gente já é, né? Mas ser um ser produtivo para a comunidade, para as pessoas que vocês amam, para a sua família, para os seus pais, tá? Para os amigos. E é isso que eu desejo, tá, gente? Então, a nossa aula foi bem curtinha, mas eu acho que eu tentei exprimir o máximo daquilo que eu queria, tentei falar o máximo daquilo que eu queria. Tá bom, meus queridos? Então, prestem atenção. A próxima aula, que vai ser, no caso, amanhã, as atividades serão postadas, tá? Para os nonos anos. E daqui para ser entregue dia 19. Por favor, gente, cumpram com os horários, com as datas, para não ficar depois acumulando. Vão fazendo um pouquinho de cada vez, cada dia uma matéria, cada dia duas matérias, para não acumular. Porque assim vocês se encontram no final do bimestre e não vai precisar ter que repor atividade nenhuma. Tá bom, meus queridos? Obrigada, foi ótimo ter participado com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida? Alguma dúvida?
Por favor, perguntem, tá bom? E a gente vai se falando. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, sem problema nenhum. Pode mandar mensagem no Classroom e a gente responde, tá bom? E aí, Sandrinha, pode falar, minha querida. Obrigada, professora Rosária, professora Veri, professora Maria José também presente nessa aula de hoje, né? Esse vídeo vai ser disponibilizado e qualquer dúvida, como a professora Rosária colocou, né, vocês entrem em contato conosco, tá bom? As atividades de ciência da natureza são na outra semana, então esse vídeo vai ficar disponível já para que vocês assistam antes de fazer a atividade, tá bom? Mesma coisa que a professora Rosária falou, estudem, se preparem, acredito em vocês e continuamos aqui o nosso estudo de ciência da natureza. Até a próxima aula, meus queridos. Até mais, gente.